Hoje é sexta-feira, 26 de março, e o Multiplix Notícias Noite está começando. O mega feriado em todo o estado do Rio de Janeiro começou hoje. A medida, que tem como objetivo reduzir a disseminação do novo coronavírus, alterou decretos de todos os municípios da nossa área de cobertura, instituindo regras mais restritivas. Bom Jardim, por exemplo, adotou bandeira roxa na cidade e Cachoeiras de Macacu montou barreiras sanitárias para impedir a entrada de turistas. Teresópolis segue com rodízio de CPF e restrições de acesso à cidade. Esses são exemplos de atitudes tomadas por algumas prefeituras da nossa região. E no portal Multiplix, na editoria Cotidiano, você confere todos os decretos publicados pelos municípios, que tiveram que enrijecer suas medidas seguindo a determinação do Estado. Em Nova Friburgo, o decreto com as medidas restritivas para o mega feriado foi publicado na noite de ontem. O texto é mais rígido que as orientações do Estado e suspende todas as atividades não essenciais no município entre os dias 29 de março e 4 de abril. Com isso, ficam proibidos o funcionamento de indústrias, comércios, bares, igrejas e academias. Restaurantes e lanchonetes podem funcionar apenas na modalidade delivery. O transporte público fica restrito a 30% por itinerário. Já os supermercados, padarias, feiras livres e estabelecimentos desse gênero podem funcionar. A cidade também terá toque de recolher entre hoje e domingo das 11 da noite até as 5 da manhã e do dia 29 ao dia 4 a partir das 9 horas da noite. E entre as medidas adotadas em Nova Friburgo estão as barreiras sanitárias que já começaram a funcionar nesta manhã. A repórter Maiara Gaistin tem as informações de como vai funcionar essa restrição de acesso ao município. As barreiras Covid-19 começaram a funcionar na manhã de hoje e seguem até o dia 4 de abril. Elas estão instaladas nos principais acessos a Nova Friburgo, como aqui em Teodoro, Furnas, Conquista e Lumiar, e seguem algumas restrições. Durante os 10 dias de barreira sanitária, fica proibido a entrada de ônibus e vans de turismo ou excursões, assim como veículos a passeio. Só é permitida a entrada de moradores mediante comprovação de residência, veículos de carga e transporte intermunicipal. No período da manhã, segundo a equipe de fiscalização, cerca de 8 veículos foram parados. A maioria eram vendedores ambulantes. Nas paradas, os profissionais também estão realizando a distribuição de máscaras para quem está entrando na cidade sem o item de proteção. Maiara Gaistin para o Multiplix Notícias Noite. Todas as medidas impostas pela Prefeitura de Nova Friburgo você confere no portal Multiplix na editoria Cotidiano. E neste sábado, a Secretaria de Saúde de Nova Friburgo dará início à vacinação de idosos de 70 a 75 anos. A vacinação será feita das 10 da manhã até as 3 da tarde no sistema drive-thru em 3 pontos da cidade. Um no posto de vistoria do Detran, em Duas Pedras, outro no Country Club, no centro da cidade, e o terceiro na sede do DER, no Cefet, em Conselheiro Paulino. No momento da vacinação, é preciso apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS. A vacinação para esta faixa etária continuará na semana que vem. Na segunda e terça-feira, das 10 da manhã até as 3 da tarde, as doses serão aplicadas no posto Silva Henrique Braune, no Suspiro, no Túnel Caçuga, em Olaria, e no posto Ariosto Bento de Melo, no Cordoeira. Na segunda-feira, das 9 da manhã ao meio-dia, a vacinação acontece nas localidades de Centenário, São Lourenço, Campo do Coelho, Conquista, Nova Suíça, Amparo, Rio Grandina, Terra Nova, Olaria 1, 2 e 3 e em São Geraldo, na Quinta Igreja Batista. Já na terça-feira, a imunização acontece em Lumiar, São Pedro da Serra, Vargem Alta, Istuqui, Varginha, Muri, Rio Bonito e São Geraldo, também das 9 da manhã ao meio-dia. E com a atual situação da pandemia, o Tribunal Regional Eleitoral decidiu suspender por tempo indeterminado as eleições suplementares de Santa Maria Madalena. Com o adiamento do pleito, as campanhas dos 3 candidatos registrados estão proibidas. Santa Maria Madalena seguirá então sob o comando de Nilson José Perdomo Costa, eleito presidente da Câmara de Vereadores, precisando assumir interinamente o cargo de prefeito após Clementino da Conceição ter sua candidatura indeferida por condenação de improbidade administrativa.
Em meio a todos os impasses dos últimos anos, a Prefeitura de Nova Friburgo e a empresa Nova FAOL seguem buscando um acordo para o funcionamento do transporte público na cidade. Nossa equipe conversou com o representante da empresa e do executivo para entender melhor o assunto. A indefinição sobre o transporte público em Nova Friburgo ganhou um novo capítulo nesta semana. O Ministério Público Estadual deixou a intermediação do caso. O órgão negociava um termo de ajustamento de conduta entre empresa e prefeitura. E o acordo final agora depende das duas partes. A reportagem da Multiplix conversou com o diretor da Nova FAOL e com o secretário de governo do município. Alexandre Colonese e Pierre Moraes falaram sobre o futuro do serviço de ônibus na cidade. Para começar a conversa, o tema é negociação entre Nova FAOL, Prefeitura e Ministério Público. O Ministério Público, de maneira muito educada, ele sai do problema, ele deixa de ser o intermediador. Ele diz o seguinte, olha, em resumo, olha, vocês dois têm que se entenderem. Eu tentei uma intermediação, prefiro não mais ficar como intermediador. Então ele sai. A gente o governo fez uma reunião, o Poder Legislativo fez, o prefeito compareceu lá representando, uma reunião para tentar chegar numa linha de um equilíbrio que está em processo de estudo para ver se a gente consegue fazer algo pautado na legislação e na legalidade. A Nova FAOL alega que a pandemia derrubou o número de passageiros pela metade e hoje opera no vermelho, deve impostos, inclusive à prefeitura. Seriam 3 milhões de reais sem pagar. A conta não fecha. Janeiro faltou 1.900.000, fevereiro faltou 1.600.000. Você hoje tem uma tarifa defasada, mas que é cara, com um número menor de passageiros. A gente entende que a empresa está passando um momento difícil por conta da pandemia, isso é fato. Mas os estudos mostraram que anos atrás a fatia do bolo era muito mais gorducha. Depois que a gente foi percebendo uma redução, mas houve também uma redução de linhas, houve uma redução de funcionários, houve uma redução de ônibus. Para o diretor da Nova FAOL, gratuidades como a oferecida a passageiros com 60 a 64 anos contribuíram para a dificuldade financeira. Se eu carrego 70 mil passageiros, 60 a 64, são 300 mil reais de receita que eu abri mão. Quem está pagando isso? O cara que precisa andar de ônibus. Se reclamava muito que toda essa dificuldade era em virtude da gratuidade. Aí quando a gratuidade agora, ela deixa de ter, está suspenso o direito da gratuidade, não tem nenhuma mudança. O secretário de governo cita que há respaldo legal para essa gratuidade. Hoje a situação do Tribunal de Justiça é no mínimo um contrassenso, porque você tem uma decisão transitada em julgado que assegura ao idoso o direito e tem uma decisão transitória que está tirando o direito. A gestão municipal anterior fez um acordo com a empresa de ônibus. Ofereceu subsídio para bancar essa gratuidade e a Nova FAOL subiria menos o valor da tarifa. Na época, ao invés de subir de R$ 3,95 para os R$ 4,41 propostos, aumentaria para R$ 4,20, como ocorreu, mas o subsídio parou de ser repassado. Havia um pagamento de subsídio no governo anterior, sem qualquer baseamento legal e mesmo contratual. A empresa ela quer porque quer um subsídio, não tendo contrato. E o município falou, legalmente não tem como dar um subsídio. Se o secretário sentar aqui, eu digo para ele que essa tarifa pode ir a R$ 3,00, sem trazer um ônus financeiro para a FAOL, sem trazer um ônus financeiro para a sociedade e sem trazer um ônus financeiro para o poder público. É questão só de querer fazer. Mas se o subsídio paga a gratuidade dos 60 a 64 anos, não quita outros débitos. A prefeitura hoje tem uma pessoa, que ela é um filósofo, Eu acho que ele nunca administrou, entendeu? Mas ele é bom de filosofia, entendeu? Então, mistura, O que é equilíbrio econômico-financeiro? Que eu não estou discutindo isso. Porque se eu discutir equilíbrio financeiro, eu já discuto isso na justiça. Vocês me devem 40 milhões de reais de reequilíbrio financeiro. Quando a gente entrou, o governo novo entrou, na gestão ali, herdou o que a gente pode popularmente chamar desse abacaxi e sem faca para descascar. Próximo tema, cobrança para o cumprimento de linhas e horários. O problema é que você não tem poder de multa, porque você não tem contrato ainda. Hoje a prefeitura estaria de mãos atadas. Por isso que a gente, exato, nesse ponto, por isso que a gente está tomando as medidas, e tomou as medidas rapidamente, só que tem os trâmites processuais,
para poder sanar isso em definitivo. Se eu botar todos os carros na rua, o custo vai aumentar e o prefeito não vai ter condição de pagar. Para o secretário de governo, não dá para falar em solução definitiva sem estudo independente. A gente tem um estudo em andamento. Estudo você tem que fazer para fazer o processo licitatório. Pelo TAC, você poderia fazer. Um dos temas de grande repercussão nas últimas semanas é relativo à possível saída da empresa da cidade. Eu acho que esse risco é remoto. Acho que o prefeito não vai deixar isso acontecer. Isso só depende do prefeito. Se a empresa está reclamando que está com dificuldade, ela vai ficar com dificuldade muito maior se ela deixar de prestar o serviço. A gente não vai resolver da noite para o dia um problema que se arrasta há mais de 2 anos. Então a gente está tratando para trazer solução e com segurança. Enquanto Prefeitura e Nova FAO não chegam a um acordo, quem sofre com a expectativa e a incerteza é a população. E o Multiplix Notícias Noite fica por aqui. Você confere essas e outras informações sobre a região serrana do Rio a qualquer hora no portal multiplix.com. Se cuidem e respeitem as medidas restritivas. A gente se encontra no Multiplix Notícias à semana. Uma boa noite e até lá!